E aí, tudo bem? Meu nome é Joel Arruda de Souza, eu sou aluno do doutorado da Icon University e estou aqui fazendo um trabalho sobre a história da educação. Universidade, colégios, saberes, a educação no períodos históricos, né? Sociedades primitivas e falar da educação numa perspectiva histórica, né? Nós estamos falando do período paleolítico e do período neolítico, do período que nós chamamos da pedra polida e da pedra lascada. Esse período é um período de nomadismo, com a invenção da escrita, e vão se constituir em saberes de costumes voltados para sobrevivência, posteriormente a própria coleta, e uma educação baseada nos costumes dos mais idosos, que passavam de pai para filho, essa cultura, né? Então você tem aí esse, claro que eu estou falando do período da formação dos povos da Mesopotâmia, né? Os sumérios, os acádios, né? E claro que nós temos ali um período oriental, ali, uma parte oriental ali das sociedades que nós chamamos de sociedades hidráulicas, né? O Egito, naquela região da Mesopotâmia ali, onde as pessoas tinham uma discussão de trazer culturas que nós chamamos de água para o rio Nilo, e aquelas regiões ali que baseado numa cultura de centralização, de poder religioso, teocentrista, tá? Então a educação ainda era uma coisa extremamente moldada por valores religiosos e morais. A transformação da educação ela vai se dar basicamente na Grécia e Roma, onde você vai encontrar aí, né, um processo de valorização do ser humano, né, uma educação, uma oratória, uma participação na vida política. E aí você tem aí um período onde você tem Roma e Grécia. Roma se torna um grande império e estrutura toda essa estrutura de educação militar, expande, recebendo os valores da Grécia, e expande para Roma, né? Paralelo, posteriormente a isso, o surgimento do cristianismo, da formação humanista de Jesus Cristo, que se dá a decadência do Império Romano, e o surgimento do período medieval, que é a expansão da igreja. E é dentro da igreja que surgem as universidades. Então, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são os expoentes da formação cultural do século nós chamamos da Idade Média, que está superado esse conceito de Idade das Trevas, onde nós tivemos o período bizantino, o período de muita cultura dentro dos mosteiros do período feudal. Então, há uma discussão da parte terrena, religiosa, muito forte. E esse processo de educação da Idade Média, onde surge a universidade no século XI, né, vão expandir um modelo de educação dentro dos centros, dos mosteiros, da educação religiosa, né, que se expande na formação moral do indivíduo. Só que a decadência da Idade Média, são 10 séculos, do século V ao século XV, há um processo de decadência ali na alta Idade Média, ali, vai caindo, ali, vai debatendo, vai se desconstruindo os valores da Idade Média, e surge o comércio, os burgueses, e aí você começa o Renascimento e as reformas religiosas. E aí você tem um processo de formação educacional também ainda, pelas grandes invenções, pelas grandes navegações, uma expansão da burguesia, o surgimento do Novo Mundo, da América, do Novíssimo Mundo. Então você tem uma estruturação dos valores europeus. É óbvio que existiu educação chinesa, educação japonesa, muçulmanismo. Nós estamos falando de uma perspectiva ocidental da nossa cultura. Então, o mais importante é que você constrói aí uma ideia renascentista baseada na superação do teocentrismo para o antropocentrismo, e aí você tem um investimento numa cultura de saber voltado para o indivíduo, filosofia, a mãe de todas as ciências, e aí um ensino um pouco mais estruturado, né? E aí você evolui aí para os governos absolutistas do século XVII e século XVIII, com o enfraquecimento da igreja. Mas quando surge a Revolução Francesa e a Revolução Americana, surge o Iluminismo. E aí o processo educacional dá uma expandida.
Então, expandida e uma melhorada na sua estruturação, onde o Estado começa a comandar também esse processo educacional. Isso vai se expandir para o mundo todo, aperfeiçoamento do indivíduo, o surgimento da razão, a razão mais forte, é óbvio que a razão já existia, mas uma razão menos religiosa, né? E o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, de Kant, de Dale, de Edgar Morin, de outros autores modernos não, contemporâneos, modernos e contemporâneos, principalmente Augusto Comte, quando ele começa a influência do positivismo na formação da educação, e isso vai fazer com que a educação se transforme em vários países, utilizando como motor de desenvolvimento da educação. Aluno Joel Arruda de Souza, fazendo um pequeno percurso histórico do primeiro tópico de nossa atividade. Muito obrigado, um abraço.